Aleluia, já vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos entrar no momento da palavra. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, nós somos gratos por este momento, por este ambiente, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Pai, isso aqui não é um simples ajuntamento, mas isso aqui é movimento de corpo. Nós te agradecemos por essa atmosfera da Tua presença que gerou aqui neste momento, Pai. Oh Senhor, nós somos gratos porque não merecemos, Senhor. Não merecemos este lugar, não merecemos, Senhor, a vida, mas o Senhor nos deu por amor e pela graça. Senhor, o acesso era difícil, mas o Senhor criou uma ponte chamada Jesus. Essa ponte não é um objeto, é uma pessoa, e essa pessoa, esse Deus que se fez homem, se entregou por amor e nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Senhor, então eu sei que não é um mero momento, mas é o momento de te adorar e de prestar um culto, um serviço, e nós te agradecemos. Senhor, venha, Pai, neste momento me usar para entregar aquilo que o Senhor movimentou na minha semana, movimentou no meu coração, Senhor. Que neste momento não tenha nenhum ladrão de atenção, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha falar com a Tua igreja. Nós te agradecemos, amém. Podem se assentar. Hoje se inicia mês de fevereiro, primeiro dia de fevereiro, e sempre que vira o mês, vira o tema também. Nós temos novos temas, e o tema desse mês é: a igreja é corpo, não evento. A igreja é corpo, não evento. Hoje nós vemos uma onda do entretenimento, o entretenimento e a experiência, tudo centralizado no homem, em vários aspectos. Nós temos os coaches, por exemplo, que proporcionam uma experiência para o homem de sucesso pessoal, de busca pessoal, uma busca incessante pelo sucesso, uma busca que sacrifica princípios, sacrifica momentos com a tua família, sacrifica relacionamento com Deus, muitas vezes sacrifica relacionamento com o que você tem de mais precioso, que é a tua família. E com isso o teu tempo, ele é trocado por algo que satisfaz a própria carne, algo que está focado no homem. Mas a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Nós vamos na contramão dessa realidade. O mundo prega uma realidade: se satisfaça. O mundo prega essa realidade: vença a qualquer custo, sacrifique aquilo e faça o que os outros não fizeram para que você chegue no sucesso. De certa forma, certos pilares estão corretos. Sabe por quê, meus amados? Os coachings, eles têm um segredo. E sabe qual é o segredo deles, além da psicologia? É a palavra de Deus. Eles isolam princípios, idealizam em seus discursos, como se fossem eles que tivessem criado. E por que Deus permite isso? Porque Deus colocou em nós alguns atributos. Dentre eles, nós temos a qualidade de criar, de através do esforço materializar algo que talvez você não tivesse. Através da repetição, através da insistência, você consegue. Então eles pegam na fonte da vida versículos e princípios isolados e colocam em seus discursos, mas exaltando o próprio eu, exaltando a si mesmo.
E a Bíblia diz que o homem que confia no homem é maldito. O homem que confia no homem, ele cai. E esse homem que confia no homem não é o homem que confia no seu próximo, é o homem que confia na força do seu próprio braço. Esse se torna maldito, porque há uma fonte, há alguém posturado em seu trono, onde todas as coisas que vieram dele têm que voltar para ele. E há uma organização nessa vontade soberana. Essa soberania na vontade de Deus escolheu que fosse da forma que é. A igreja não é alguém isolado. A igreja não é um simples ajuntamento onde tem uma experiência. Eu quero que pinte a parede de preta ou laranja. Eu quero louvores worship. Eu quero louvores do fogo. A igreja da essência não é assim. A igreja se movimenta como um corpo. A igreja, ela não procura o seu benefício individual. O corpo trabalha com as ordens e a direção do cabeça desse corpo, que é Cristo Jesus. Esse idealizador, este homem revolucionário, Jesus, deixou ordens expressas, vontades declaradas. Quando Jesus ele sobe no monte, primeiro evento em grande escala. Olha o evento, o que o evento causa. O evento de Deus. Primeiro evento em grande escala é o Sermão da Montanha. Ali não era um evento, um sermão evangelístico, mas era para fundar, era para princípios. Quando ele desce do monte, lá em Mateus 8, não precisa colocar, vocês podem ler depois. Lá em Mateus 8, Mateus ele vai observar um detalhe. Jesus desceu. Quando Jesus desce, quem vem ao encontro de Jesus? Um leproso. Esse leproso, ele se prostra, adora e clama. E aí ele fala assim: Jesus, se for da tua vontade, você pode me curar. E o que Jesus responde? Eu quero. E aquele homem é curado. Veja, a multidão frequenta eventos. A multidão sempre vai existir. Desde os dias de Jesus, a multidão o acompanha. Mas pouco depois do Sermão da Montanha vai tratar aquilo como um evento. Poucos vão tratar aquilo como fundamento. Poucos vão tratar aquilo como um alimento. Jesus desce do monte e aquele leproso fala: eu não quero ser multidão, eu ouvi a palavra, eu quero ser transformado. Ele vai de encontro a Jesus, ao encontro de Jesus, e ele é transformado. Mas note que aquele homem tinha problemas. Ele tinha uma doença que o afastava do convívio social. Ele tinha uma doença que tinha um grande preconceito. Ele não podia estar perto ou tocar pessoas, ainda mais se essas pessoas fossem pessoas de autoridade. Então ele era um homem que vivia coberto, que vivia envergonhado e humilhado. Olha as dificuldades desse homem. No entanto, quando ele vai ao encontro de Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha, ele se prostra. Sabe por quê? Aquele sermão não o convenceu de que Jesus iria curá-lo. Aquele sermão o convenceu da autoridade de Jesus. Aquele sermão o convenceu de quem Jesus era, de que ele era o Messias. E quando ele se prostra, é um reconhecimento de quem é Jesus. Ele adora, independente da sua lepra. E se Jesus o dissesse: vá em paz, mas não o curasse, a obra estava feita na vida daquele homem. Porque o mais precioso ele recebeu aquele dia: consciência de corpo.
consciência de quem era Jesus e de que aquela multidão não era o lugar dele. O teu lugar não é na multidão que só escuta, que vai embora, que visita a igreja, que assiste culto. Como disse Paulo a Timóteo, você não. Você não. A sua consciência tem que ir além disso. Paulo não diz, na carta de 1 Coríntios 12, ele não diz assim, vão e assistam o culto. Ele diz, vós sois corpo de Cristo. Vocês podem repetir comigo? Eu sou corpo de Cristo. Vamos para 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Olha que ensinamento profundo. Vamos voltar ao versículo 12. A igreja não é somente um ajuntamento, é um corpo. Vamos lá? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então a igreja, ela é um só corpo. Sendo um só corpo, sintetizando o que Paulo disse, não tem como haver divisões. O que Paulo trata? Ele fala, mesmo que o pé não se reconheça, sendo parte do corpo, ele é. Então, claramente, para ser direto, o que Paulo está dizendo, o problema não é como Deus nos dividiu, o problema são os nossos conceitos. Paulo está doutrinando, educando a igreja e alinhando a igreja à vontade de Deus. Veja bem, o contexto daquela igreja, eu já disse em outras pregações, mas eu vou aqui reafirmar de modo mais sintetizado, era um contexto de disputas. Era um povo, aqui no livro de Coríntios, nós vamos observar que era um povo que era dotados de dons espirituais, mas eles não sabiam usar essas ferramentas. Eles usavam para se autopromover, eles usavam para se destacar. Esse era o problema que Paulo enfrentava, e esse discurso de Paulo, ele é urgente e emergente para aquela época. E não fiquem surpresos, é urgente e emergente para hoje. Nós vemos pessoas querendo se destoar do corpo, trazendo para si a atenção e trazendo para si a própria glória. Essa não é a vontade de Deus. Cada um tem uma função, e essa função, ela é reconhecida por Deus. Deus reconhece o seu levantar, o seu respirar e principalmente o teu coração.
Deus valoriza o teu coração. Davi vai cair como uma luva esse exemplo. Davi, ele cuidava de ovelhas, um trabalho naquele contexto que era um trabalho menosprezado, porque os irmãos de Davi eram soldados. Davi cuidava com zelo, Davi cuidava com amor, ele fazia muito bem a sua função de membro do corpo. O coração é um órgão escondido, ninguém vê o coração batendo, exceto Deus. Deus consegue olhar e ver cada pulsar do teu coração. Foi isso que Deus viu na vida de Davi. Eu vejo o coração. E ele sabia que Davi fazia bem aquilo que ele chamou. Deus não está preocupado com a performance, Deus não está preocupado com o evento, com a grandeza, com o resultado visual, com a decoração. Tudo isso é secundário. Deus sonda, Deus olha e Deus quer o coração. Aleluia. Evento reúne pessoas, corpo conecta vidas, propósitos. Olha que diferente. Evento junta pessoas, mas o corpo conecta vidas. Pode ser o mais estragado que a gente já viu aqui, no efeito de droga que a gente viu nesse bairro. Deus tem o poder de conectá-lo a este corpo. O Espírito Santo de Deus é quem formou esse corpo, e é Ele quem acrescenta. Aleluia. Vamos para Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Volta para o 22. Então, nós temos um líder. Esse corpo não é um corpo zumbi. Ele não é um corpo que anda sem direção. Ele não é um corpo que não é inteligente, que não raciocina. Esse corpo tem um cabeça. E quem é melhor senão Jesus, o cabeça da igreja? É o próprio, é Cristo. Cristo quem direciona o corpo. E como Paulo pregou aquela igreja, como Paulo disse àquela igreja, eu não sei se eu estou falando com alguém que está aqui ou com alguém que vai assistir, mas se você está frustrado, se você está magoado com a igreja, se você está magoado com a sua situação agora, eu quero te dizer que Deus tem mudança de mentalidade para a tua vida. Deus move aqui na nossa mente com a tua palavra. Então nesse momento eu gostaria que você mentalizasse transformação de Deus. Mentaliza isso, transformação de Deus. Agora vamos verbalizar. Transformação de Deus. Deus tem renovo da mente. Porque quando Deus transforma a nossa mente, as coisas mudam, as coisas se fazem novas. E quando as coisas se fazem novas, a realidade não é mais a mesma. Eu quero dizer que você vai ser boca de Deus onde você pisar. Mas o destaque é meu? Não. O destaque é do cabeça desse corpo, mas você irá executar as ordens desse cabeça. Jesus quer se relacionar de modo mais íntimo contigo há muito tempo, mas deixando o passado para trás. Hoje, presente, agora. Passado é passado, presente, o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Você recebeu um presente, o agora. Esse é o momento onde você recalcula a sua rota e deixa o Espírito Santo transformar a tua mentalidade, amém? Vamos para Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que revelação maravilhosa. Olha isso aqui, ó. Assim nós, que somos muitos, somos um só. Aqui é a visão global, aqui é a visão de igreja, é a visão de reino. Nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso quer dizer que eu tenho uma responsabilidade contigo, que você tem uma responsabilidade comigo e todos nós uns com os outros. Olha como se divide de modo organizado o reino de Deus. A igreja expansiva, a igreja de reino, ela trabalha a visão global de pregar o evangelho, de levar a palavra e avançar os continentes. Mas a igreja local, que somos nós servimos a um propósito de igreja local. E qual é esse propósito? Espalhar a cultura do reino de Deus. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque além das ferramentas que nos foram dadas, há uma responsabilidade de cuidar do irmão, de orar pelo irmão, de ser um presente de Deus na vida do irmão. Porque nós sorrimos, nós abraçamos, nós aproveitamos o momento, mas só Deus sabe como estamos. E muitas vezes eu vou orar agora, muda a vida da pessoa. A psicologia diz que 8 minutos de atenção pode resolver o problema de alguém. Isso numa visão humana. Mas nós sabemos que uma oração é determinante para mudar o quadro de alguém. Uma oração fez o leproso ficar curado. Um clamor fez aquele cego enxergar. Quando ele clama, Jesus, filho de Davi, ele é curado. Uma intercessão muda a vida do teu irmão. Então nós temos responsabilidade, porque hoje é tudo muito fast, é tudo muito rápido, e o relacionamento está sendo esquecido. Mas Deus chamou essa igreja, eu vou falar dessa igreja, Deus chamou essa igreja para se relacionar, Deus chamou essa igreja para compartilhar, Deus chamou essa igreja para multiplicar. Porque às vezes o que tem de sobra comigo falta em você, ou vice-versa. E nós nos fortalecemos quando nos juntamos, porque individualmente o que nos sobra? Sermos membros um dos outros. Olha que poderoso esse ensinamento de Paulo. Aleluia. O corpo nasce do Espírito, não da agenda. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Há uma fonte, e dessa fonte esse corpo foi ajuntado, esse corpo foi formado, esse corpo teve vida. Então nós nascemos do Espírito, nós fomos ajuntados e formados corpo no poder do Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo é um Deus de relacionamento. Ele nos juntou nessa manhã. Eu quero dizer que você não veio por um impulso, você não veio por uma obrigação, e se for por obrigação, isso está sendo desconstruído. Você veio porque há um mover do Espírito Santo nesse ajuntamento, porque não é um simples ajuntamento, mas isso aqui é propósito, isso é vontade estabelecida de Deus. Ele te trouxe aqui para te fortalecer e para enraizar na tua mente o fundamento, o princípio: seja corpo de Cristo. E não se encantem com a agenda, não se encantem com a agenda, com o estilo do culto, com a placa e com a programação. Isso são coisas humanas. O que é do Espírito é corpo
unidade, sinergia, cura, libertação, profecia, dons espirituais. Eu não sei o que Deus tem com a Shalom. Não sei o que Deus tem com a Shalom. Mas eu posso afirmar que essa igreja não foi chamada para ser fria. Essa igreja não foi chamada para viver no Polo Norte. Essa igreja é a igreja do ajuntamento. Essa igreja é a igreja do calor do Espírito Santo. E nós não veremos esse mover só na vida do pastor. Embora eu creio que começa, como já começou, com o pastor em todos esses anos, incentivando a busca, incentivando os dons. Mas isso vai ser ramificado. Primeiro em nós, depois nos filhos, e aí nos amigos dos filhos, poder de Deus. E mais do que uma placa, é um corpo. As pessoas olharão para nós e verão um corpo. Irmãos parecidos, irmãos gêmeos, ó. E todos refletem uma só pessoa: Cristo, Jesus, amor. Amém, aleluia. Pertencer não depende de função, mas de posição. Vamos para 1 Coríntios 14 ao 16. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Posição. Quem eu sou? Deus, quem eu sou? Faça essa pergunta: Deus, quem eu sou? Eu quero estar no meu lugar. Porque eu sei que no meu lugar, na minha posição marcada, aquilo que o Senhor quer será feito e será bem feito. Eu vou falar um problema da nossa geração, não denegrindo a igreja, porque a igreja ela não tem mancha, a igreja é de Cristo. Mas eu vou falar um problema da nossa geração: pessoas que se encantam com títulos, pessoas que são pés e querem ser braços. Eu vou dar um exemplo: eu quero cargo tal, porque elas acham que se elas ficarem naquela vitrine, aquilo representa a honra, aquilo representa a honra de Deus. Não, meu amado, honra de Deus é o que você faz hoje. Honra de Deus é o que Ele te chamou para fazer. Sabe por quê? Quando nós temos consciência de reino, consciência de quem nós somos, quando nós perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Claro que essa é uma dificuldade que nós temos, porque já está escrito o que é para nós fazermos, e Ele vai nos desenvolvendo conforme o tempo vai passando. Mas deixa eu te dizer algo: você prega a palavra para o seu vizinho, você prega a palavra no seu trabalho, você leva as boas novas onde você vai. Quando uma pessoa diz: ai, que dor de cabeça, você fala: posso orar? Você é ativo, você é alguém que provoca o agir de Deus. Fique tranquilo, porque a honra de Deus você já tem. A questão dela ser manifesta publicamente é no tempo dele. Não se preocupe com isso, porque nosso Deus é Deus de surpresas. Ele é Deus que honra. Deus não é injusto. Deus, ao seu propósito e no seu tempo, Ele te honrará publicamente. Mas há um princípio antes do honrará publicamente. Sabe qual é? Entre no teu quarto, fecha a tua porta e ore para o Deus que está em secreto. E o Deus que está em secreto te honrará publicamente. Esse é o princípio. Faça no silêncio. Sabe uma obra, quando você passa lá na frente e está aqueles tapumes, tudo, o barulho de trabalho tem, mas você não vê nada, e os curiosos ficam lá, ó. O que está acontecendo? Será que o vizinho já subiu? Já bateu a laje? O que está acontecendo aí? E de repente o curioso volta do trabalho, e quando ele volta já está tudo pronto. Fala: meu Deus, hoje, ontem eu olhei e não deu para ver nada, hoje já está tudo pronto. É assim que Deus faz. Sabe por quê? Primeiro tem que cavar, primeiro é fundação, primeiro você entende quem você é,
e Deus trabalha em você, através de você, e aquelas raízes, aqueles fundamentos vão ficando mais forte, até que vem o quê? Os frutos. Só vem fruto se você entender quem você é e qual é a estação que você está. Porque tem estação que é deserto, e deserto a gente sabe que não dá nem para abrir muitos olhos, que até arde o olho. Então no deserto a gente se esconde na sombra do Altíssimo, do Poderoso, e nós clamamos, e nós buscamos. Porque quando chegar a estação própria, nós daremos frutos. Então não se encantem com agenda, não se encantem com posições humanas. Há uma posição que Deus tem para você. Há uma posição dada por Deus. Há uma posição onde Deus fala: eu escolhi para isso, não para aquilo. Porque embora sejamos membros de um corpo, há uma função que todos esses membros devem fazer, que é pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Então, antes de reivindicar qualquer coisa, que eu acho que não deveríamos, nós temos que olhar para nós mesmos e sabermos onde estamos e o que não estamos fazendo. Porque Deus trabalha através da sinceridade. Deus transforma. Deus transforma. Eu sou prova viva da transformação de Deus, e eu falo para a honra dele. Eu era um adolescente insolente, rebelde. Dei muito trabalho para o pastor Jetro. Um pouquinho do cabelo branco do pastor tem a minha assinatura ali. Brincadeira. Dei muito trabalho. Quase morri, tomei uma facada no pescoço. Quase que não acontece. Mas uma oração, feita com fé, reconhecendo quem eu era, o estado que eu estava, me tirou do exército da morte pela segunda vez, porque a primeira foi com Cristo, pela segunda vez, e me deu uma família. Eu não sabia que eu poderia ser um chefe de família, um pai, um marido. Eu não achava que eu tinha essa capacidade. Mas Deus assim fez. Porque eu joguei limpo. Eu gostava de enfeitar muito pavão. Eu não era aquilo tudo. Deus falou: você não abaixa a bolinha lá. Vamos trabalhar com a sinceridade. Através disso veio tudo o que veio para a honra e glória de Deus. Não, nunca foi e nunca será sobre nós. Deus tem tudo estabelecido dentro da sua soberania. Cabe a mim e a você respeitar, se sujeitar, que Ele transforma todas as coisas. O Evangelho não é uma pressão onde você vive triste, depressivo e ansioso. O Evangelho é vida. A vida que o mundo tenta tirar, o Evangelho dá em abundância. A vida que o inimigo tentou tirar, o Evangelho me deu em abundância. E eu sei que as janelas dos céus estão abertas para liberar vida na igreja, vida em nós, porque é uma fonte inesgotável. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, meu amado, reconheça o seu estado atual. Jogue limpo com o Senhor. Saiba que você tem uma posição que Deus marcou para você dentro deste corpo, e viva o melhor de Deus. Ele tem um equilíbrio para a tua casa, para a tua família. Ele tem equilíbrio para a tua vida. Aleluia. Deus não criou espectadores, Deus criou membros. Não membros de uma lista da igreja, não nomes de uma planilha. É um organismo vivo. Deus criou você, Deus criou todos nós para servir a um grande propósito. Você não é um mero espectador no domingo de manhã, porque o culto não começou aqui, ou não deveria ter começado aqui. A nossa consciência de posicionamento nos traz também a consciência de que devemos praticar o culto a Deus todos os dias. Você foi chamado para invocar a presença de Deus. Você foi chamado para manifestar o poder de Deus.
Olha quantas coisas maravilhosas Deus quer realizar através da tua vida, amado. Não é sobre cargo, não é sobre vaidade. Deus não perde tempo com essas coisas, Ele tem paciência com a gente. Mas Jesus é direto, como cabeça Ele é direto. Vocês têm uma posição, a posição que eu chamei, e aquilo que Deus chama e aponta, como diz a minha irmã, Ele paga a conta. Saiba que você vai ser mais do que feliz, amém? Orgulho e passividade, ambos ferem o corpo. Há dois erros. Primeiro, quem se acha autossuficiente e quem se acha inútil. Vamos para Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Atitude de quem se acha autossuficiente: se isolar, se destacar dos outros. Atitude de quem se acha inútil: se isolar, se esconder dos outros. Deus não quer isso nesse corpo. Pelo contrário, Gálatas 6, versículo 2, por favor. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, é isso que Deus, esse é o equilíbrio. Se eu estou vendo meu irmão mal, eu vou servi-lo. Isso é serviço, irmão. Serviço não é, claro que faz parte do serviço do culto, a água que é trazida aqui, ou o chão que é bem limpo, o instrumento que é bem tocado, isso faz parte também ali do serviço, mas são coisas secundárias, eu entendo como coisas secundárias. O serviço do corpo é auxiliar o outro membro. Ora, eu jogo bola, e modéstia à parte, jogo muito bem. Brincadeira, eu gabado por mim mesmo. Quando eu machuco meu pé esquerdo, o meu corpo todo se volta para o meu pé esquerdo. É algo automático, o cérebro já manda mensagem: não pisa forte, senão vai doer. Então tem toda aquela comoção dos membros, do corpo, trabalhando para que o meu pé se recupere. Assim é uns com os outros. Se percebemos que o irmão tem uma carga, vamos ajudá-lo. E como percebemos? Relacionamento. Não é com evento. Evento é tudo, o evento ruim. Ele é projetado, ele é feito para que as pessoas tenham reações artificiais também. Aquele show de risadas, aqueles abraços vazios. Acaba o evento, a tristeza volta. Acabou o sermão da montanha, muitos daquela multidão voltou para casa e nada aconteceu. Deus não quer isso aqui. O sermão da montanha é precioso. As bem-aventuranças são preciosas. E nós devemos ouvir essa palavra, a palavra de Deus, e seguir com todo o nosso coração. Esse é o evento principal. Cristo morreu na cruz para nos trazer vida, unidade, sabedoria, sinergia. Cristo morreu na cruz para nos dar salvação. E o mecanismo para desenvolvermos a nossa salvação é posicionamento no corpo. Não dá mais para brincar de ser crente autônomo, ser crente itinerante. Eu sei o que eu tenho que fazer, conheço os princípios, e geralmente quem fala isso não conhece, porque se conhecesse não o fazia. Vou viver da fé com a minha família. Acaba se tornando um idólatra da família, idólatra de passeios, idólatra de evento, do que quer que seja, menos do que deve ser idolatrado, adorado, reverenciado, que é Cristo, o cabeça da igreja, que juntamente com o Espírito Santo e Deus Pai são um só, idealizadores desse grande projeto. Saiba que a igreja não é um acidente. A igreja não é um acidente. A igreja é um resgate. A igreja é um resgate. E você faz parte dessa obra.
Não sei se vocês assistiram aquele filme Até o Último Homem. O soldado fala: me ajuda a salvar mais um, Deus. Esse é o movimento do corpo. Fui resgatado para resgatar. E para isso eu não posso perder tempo com bobagens, com eventos, com coisas fúteis, com ego inflado. Não posso. Eu tenho que me unir com quem? Com um membro aí do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: está precisando de mim, irmão? Isso é ser corpo, cuidando uns dos outros. E vamos fazer um novo exercício. Dessa vez a gente não vai olhar, a gente não vai falar. A gente vai para as nossas casas e vai lembrar de quem não veio. E vai falar: irmão, está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Notei que você não foi hoje na igreja. Quer uma visita? Bora tomar um café aí na sua casa ou aqui na minha. Vamos fazer isso, amém? Bora chamar o irmão no WhatsApp. Vamos nos relacionar, porque ser corpo é isso, é cuidar. Às vezes o que não veio hoje está bem, mas só de demonstrar o cuidado, ele vai ter essa atitude com outra pessoa. Isso é multiplicar. E a igreja, ela fica na mesma visão, com a mesma sinergia e cumprindo o propósito, amém? Vamos ficar de pé? Amém, aleluia. Onde há corpo, há compromisso, envolvimento, serviço e responsabilidade. Fidelidade não é presença no culto, é assumir responsabilidade no corpo. Isso é posicionamento. Amém? Então, rapidamente eu gostaria de fazer uma oração, já vou passar para o senhor, pastor. Mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos e que vocês fizessem uma oração agora nessa manhã, perguntando ao Senhor: Senhor, onde é minha posição? Ô Senhor, me traz de volta a minha posição. Quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra, Senhor, talvez a minha rebeldia. Eu vejo muitas mãos levantadas, e dentro do que o Senhor me mostra agora, isso é sinal de pessoas alinhadas com propósito. E eu vejo barulho de corrente caindo ao chão. Há uma posição que Deus escolheu para a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Senhor, eu quero orar para que cadeias sejam quebradas nesse momento, para que correntes se partam nesse momento. Toda rebeldia silenciosa, tudo aquilo que trava o seu povo, Senhor, neste momento caia por terra. Deus, há uma posição na qual o Senhor chamou cada membro. Senhor, mostre, porque quando o Senhor mostra com amor. Embora a palavra seja de confronto, a beleza, a vida nos teus conselhos, Pai. Nós amamos a sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha revelar à tua igreja, Senhor, qual posição devemos tomar no reino, porque nós queremos funcionar como corpo neste ambiente, neste bairro, Pai, porque o Senhor quer salvar através dessa comissão, o Senhor quer salvar através dessa assembleia, o Senhor quer direcionar em nome de Jesus. Neste ano de 2026 veremos os teus grandes feitos através de cada membro posicionado, através de cada membro entendendo o propósito. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de trazer a tua palavra, a tua mensagem. O Senhor conduziu assim como quis. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos surpreende dia após dia, trazendo o melhor para nós. Talvez não seja aquilo que nós colocamos expectativa, mas supera, porque traz vida, porque tira o pecado, porque tira a influência do mal e renova a mente. Por isso nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, amém. Vamos aplaudir a esse Deus que é fiel e que é maravilhoso, aleluia.